Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, no setor da evangelização infantil. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E antes de dar continuidade ao nosso estudo, vamos, como de costume, realizar nossa oração. Então convido a todos a fechar os olhos, respirar fundo, com um sentimento de gratidão. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo, agradecendo por todas as bênçãos que são colocadas em nossa vida, agradecendo pelos desafios que são colocados em nosso caminho e rogando nesse momento a presença do Pai Celestial, a presença do Mestre Jesus e dos amigos de luz, para que o nosso estudo possa transcorrer da melhor maneira possível. Assim seja. Então, hoje o texto que a gente vai estudar é convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição, Cada capítulo do Evangelho, ele começa com... Ele tem como mote, um trecho do próprio Evangelho, Nesse capítulo especificamente, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tem justamente o trecho do Evangelho em que tem essa frase, Em que uma pessoa chega para Jesus perguntando a respeito de dar esmolas, então ele responde dessa forma, Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É um trecho do Evangelho de Mateus. Mas hoje, nesse texto que a gente vai ler especificamente, tem também outra passagem do Evangelho, dessa vez do Evangelho de Lucas. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essa palavra, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E agora vai vir justamente a explicação de Kardec, as instruções. De Kardec, não dos espíritos. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convidei para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos, ou seja, sereis felizes. Sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festinhos os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festim deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para a sua mesa? Apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus:
se o fazem por benevolência sem ostentação e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Bom, esse texto, né, é bem interessante e complementa também bastante o texto que veio anteriormente, né, que foi o amor da viúva. E, enfim, né, até o próprio trecho do Evangelho, né, que motivou esse capítulo, né, de sua mão esquerda não saber o que a sua mão direita está fazendo. E eu acho que a gente pode extrair, assim, duas ideias principais desse texto, né. Primeiro, né, que foi o que o próprio Kardec deixou bem claro, né, quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar, ou seja, fazer o bem porque é o certo, porque é o correto, porque é aquilo que a lei divina nos instrui, e não só nos instrui, né, os espíritos explicam no livro dos espíritos, né, para Kardec, que a lei divina, ela está incrustada no nosso inconsciente, né, está incrustada em nós. Então, fazer, digamos assim, o que nós fomos programados para fazer, de certa forma, né? É o que é o correto e o que deve ser feito, sem muitos questionamentos além disso. E é interessante pensar nisso, né? A gente acaba vivendo num mundo em que a lógica da retribuição, né? A lógica do só vou me esforçar para aquilo que vai trazer algum benefício imediato para mim, algum benefício material, enfim. E Jesus vem e diz justamente o oposto, né? Se faz o correto porque é o que se deve fazer. E por que então, né? Jesus coloca os pobres e os estrupiados nesse texto do Evangelho, nessa parábola do Evangelho? Justamente porque eles são aqueles que não conseguem retribuir, materialmente falando, pelo menos, né? São aqueles que de fato vão receber aquela sua ação, aquela sua palavra, e não vão ter condições de lhe retribuir, né? Então, reforçando ainda mais essa ideia de que se faz o correto porque se é o correto, porque é o que se deve fazer, aquilo que as leis divinas colocam pra gente e que estão de fato escritas dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, né? Foi essa expressão que eles usaram no livro dos Espíritos, né? Que está na nossa consciência. Bom, e outra ideia também muito interessante que a gente pode trazer desse texto é a ideia de que esse festim não necessariamente significa facilidades materiais, né? Abundância material, mas também espiritual, né? Ele fala que por festim deveis entender não os repastos propriamente ditos, ou seja, a comida propriamente dita, né? O banquete propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. E essa abundância também é espiritual. Eu acredito que até ela deve ser mais espiritual do que material, né? No sentido de que nós devemos acolher aquelas pessoas que ainda não têm essa perspectiva, né, da vida espiritual, e que muitas vezes se encontram em sofrimento, né, independentemente da questão material. Né? Quantas pessoas ricas a gente conhece que sofrem por diversas questões, né, que não tem nada a ver com bens, com posses. Então, é interessante também a gente pensar nessa perspectiva, né, de que os pobres, os estrupiados, os coxos, os cegos, não são necessariamente aqueles literalmente cegos, literalmente coxos, literalmente pobres ou estrupiados, mas aquelas pessoas que têm pobreza de espírito, que são cegos no sentido de que têm olhos, mas não veem, sabe? Então, é muito interessante também a gente colocar essa perspectiva, né, e lembrar que Jesus veio para todos, né? Ele não fundou uma religião propriamente dita, ele não disse aqueles são melhores ou aqueles são piores, ele veio para todos. Quando a gente pensa no Evangelho, né, naquele contexto histórico, no contexto dos judeus, e a gente lembra daquela divisão que existia até mesmo dentro dos próprios judeus, e a ideia de que eles seriam uma raça superior, né, que vigorava, né, no pensamento naquela época para eles, e que eles sofriam o domínio do Império Romano, e que os romanos eram vistos de maneira, assim, muito hostil, né, apesar de eles estarem sendo dominados. E a gente tem que lembrar também que Jesus veio para todos, né, ele fala isso o tempo inteiro. Quando a gente pensa no contexto do Evangelho, né, do contexto histórico propriamente do Evangelho, por exemplo, a gente lembra do domínio do Império Romano naquele momento, né, sobre os judeus. Existia um verdadeiro
ódio, né, uma verdadeira repulsa do povo judeu em relação aos romanos, né? Existia muito aquela questão do orgulho da raça, né? Eles entendiam que de fato não eram o povo escolhido e, portanto, existia uma superioridade deles em relação aos demais. E aí a gente lembra, por exemplo, da passagem de Zaqueu, né? O Zaqueu, que era judeu, mas era publicano, né? Era um cobrador de impostos, estava a serviço do Império Romano, e que ele subiu na árvore para tentar ver Jesus, para tentar falar com Jesus. E então Jesus fala, desce da árvore, tipo, desce daí, que hoje eu vou jantar na sua casa, né? E no próprio evangelho fala o espanto que as pessoas tiveram quando Jesus disse que ia jantar na casa de um pecador, né? Naquela época, né? Já que estava a serviço do Império Romano. A gente pode lembrar também daquela passagem do centurião romano, propriamente, né? Aí ele já era romano mesmo, que tinha um servo que estava doente e que foi ao encontro de Jesus para poder tentar salvar esse servo. E aí foi nessa passagem que Jesus fala aquela frase, né, que é muito famosa, né, que os irmãos católicos usam bastante, né? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dizer só uma palavra que serei salvo. E o servo foi salvo. Então, a todo momento, Jesus nos lembra que ele veio para todos, né, indistintamente. E quando a gente pensa também nessa questão do convidar os pobres e os estrupiados, né, Jesus nos fala aqui, né, nos dá a entender que nós não vamos conseguir exercer as nossas potencialidades, né, os nossos talentos, né, para usar também uma palavra do Evangelho, né, fazer uma referência, né, outra parábola, né, nós não vamos conseguir utilizar as nossas potencialidades, os nossos talentos. Nós estamos entre os nossos iguais, né? Se perto de mim não tem nenhum coxo, nenhum estrupiado, se perto de mim só tem aquelas pessoas que pensam igual a mim, que têm as mesmas condições que eu, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, né? Apesar de todos nós estarmos bem lá embaixo, né? De uma maneira geral. Mas, enfim, é importante quando a gente lê esse texto, né? Convidar os pobres e os estrupiados, lembrar dessa necessidade que nós temos de estar junto do nosso irmão que é diferente, de nós que pensa de maneira diferente, e que a partir desse encontro de diferenças que nós vamos conseguir evoluir. Se a gente ficar sempre junto daquele que é igual a mim, o sentido, né, de estarmos aqui meio que se esvazia, não é? E bom, esse capítulo do Evangelho, ele é bem interessante. Aliás, o Evangelho como um todo, mas especificamente esse que a gente está estudando hoje, quando ele traz a ideia de que sua mão esquerda não deve saber o que sua mão direita está fazendo, né? Ou seja, fazer o bem sem esperar nada em troca, nos lembra o verdadeiro sentido da caridade, né? Aquela caridade que se faz buscando algum tipo de reconhecimento, algum tipo de retribuição, não é verdadeira, né? Não é aquela caridade que de fato vem do coração, né? Vem daquele ânimo que a gente tem de ver no nosso irmão, o nosso igual, tão merecedor quanto eu, do amor de Deus, tão merecedor quanto eu de beber dessa água, né? Também utilizando outra frase do Evangelho, né? De beber da água, né? Não da água material em si, mas no sentido espiritual. Então, se aquele irmão é tão merecedor quanto eu, né? De beber dessa água, de comungar desse conhecimento, de fato estar em contato, ter essa comunhão com Deus, eu não vou fazer isso esperando nada em troca, eu não vou buscar fazer o bem a Ele, seja de maneira material ou no sentido espiritual, buscando algum tipo de retribuição, algum tipo de reconhecimento, né? Eu vou fazer porque é o que se deve fazer. Então, é isso. O próximo texto, né, da semana que vem vai ser já das instruções dos espíritos, né? Que também já traz uma perspectiva muito interessante, né? Que traz de fato a vivência de um espírito. Mas enfim, então encerrando o nosso estudo de hoje, vamos novamente fechar os olhos, respirar fundo, buscando elevar novamente o nosso pensamento a Deus. Agradecendo pelo texto que foi lido hoje, agradecendo pelo Evangelho do Cristo, o verdadeiro farol de luz em nossas vidas, um verdadeiro guia, para que nós possamos um dia encontrar a verdadeira felicidade.
agradecendo a presença e a proteção dos irmãos de luz e aproveitando a oportunidade para rogar ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, pela nossa semana, que ela possa ser tranquila, que nós possamos passar pelas dificuldades que virão, que nós possamos tomar as decisões corretas, que a nossa fé possa ser fortalecida e que no próximo domingo possamos estar aqui novamente para o estudo do Evangelho do Cristo. Assim seja. Até mais, pessoal.